Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar um passo a passo completo aí para você estar fazendo um corte high fade na navalha aí com o cabelo mais curto na parte de cima. Então se você tem dificuldade nesse tipo de corte, fica comigo que eu vou te ensinar uma técnica simples e prática aí para você estar aplicando no seu dia a dia na barbearia. Já adianto para você que nesse canal aqui eu estou sempre colocando dicas como essa que você vai ver no vídeo de hoje, com alta qualidade e um conteúdo 100% gratuito. E para você ter acesso a esse conteúdo que eu estou postando aqui semanalmente, é só você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui abaixo no canal e ativa as notificações para toda vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te notificar, beleza? Bora pro vídeo. E nesse corte aqui, como eu falei para você, a gente vai deixar curto na parte de cima. Então eu já vou começar aí com o pente número 2. Só que como o cabelo dele aqui a gente não vai deixar tão raspado, eu vou passar o pente número 2 descendo, tá bom? Mas se seu cliente aí quiser passar o pente número 2 baixo na parte de cima, você pode passar contra o crescimento do cabelo. Nesse caso aqui, eu estou passando a favor do crescimento do cabelo porque eu não quero que baixe muito usando o pente número 2, beleza? Aí meio que a gente está passando para pentear o cabelo na parte de cima para depois a gente vir fazendo os disfarces. E eu sugiro para você que qualquer corte de cabelo que você for fazer aí, que for cortar na parte de cima, você faz primeiro o corte na parte de cima para depois a gente começar nas laterais. E como o corte é um high fade, é um degradê bem alto, a gente tem a recessão baixa, média e alta. O degradê high fade, que é o degradê alto, a gente vai fazer ele da recessão média para alta, beleza? Então ele é um disfarce bem alto mesmo, então você vai conseguir fazer ele mais rápido, mas não é todo o cabelo que você vai poder fazer esse tipo de corte. Se o cabelo do cliente estiver muito alto na parte de cima, o high fade não ficaria tão bacana. O high fade combina mais em tipo de cabelo assim que é mais curto, beleza? Então a gente vai fazer uma marcação aí com a zero baixa mesmo aí, até a recessão baixa. É uma pegada entre a recessão baixa e a recessão média aí, que é essa entrada do cabelo do cliente, beleza? E na parte do fundo a gente vai deixar essa marcação da zero pareado com o osso occipital, que é esse osso que a gente tem na nuca. Se você for para medir aí da marcação da orelha para cima, deve dar mais ou menos aí uns 3 dedos de marcação de zero, fechou? Você pegando aí a marcação do jeito que eu tô falando para você, com a recessão e com a parte do fundo do osso occipital, você vai conseguir deixar essa marcação bem precisa. É importante você deixar essa marcação bem certinha, que é a primeira marcação que vai definir como vai ficar todo o seu disfarce. Aí agora o segundo passo, a gente vai pegar o pente número 1, esse pente meu é um pouquinho mais fino, é um pente da Icon. A gente vai pegar o pente número 1 baixo e a gente vai fazer uma marcação aí de um dedo acima dessa marcação que a gente fez com a zero, beleza? O importante é você ter deixado a marcação principal, que é a primeira da zero, bem certa, é porque é ela que vai definir todas as outras marcações, como a marcação da 1 e a marcação da 2, que daqui a pouco a gente vai estar fazendo, entendeu? Então aí você faz a marcação bem precisa, porque aí você não vai correr o risco de deixar o corte torto, beleza? Você faz essa marcação de um lado e do outro, para você ganhar mais tempo ainda na hora que você estiver fazendo os atendimentos, fechou? Então a gente faz essa marcação aí de um lado e de outro, uma marcação de um dedo, e deixa ela bem limpinha. É importante você usar a máquina aí também de bico, como você está vendo, eu deixo minha máquina um pouco mais inclinada para conseguir ter uma marcação mais limpa. E agora é a hora que a gente vai voltar para o pente número 2 de novo. Como eu passei o pente 2 descendo, ele não tirou tanta coisa como a gente passando aí contra o crescimento do cabelo do cliente. Lembrando que se você já tiver passado o pente número 2 contra o crescimento do cabelo, não vai precisar você fazer esse passo aí que a gente está fazendo aqui agora, beleza? Você só vai fazer se ficar um pouco mais alto que a 2 na parte de cima, fechou? Que na hora que a gente for fazer essa conexão aí da parte de cima com a lateral, a gente já tirou o excesso aí com o pente número 2, fechou? Aí você vai fazer isso de um lado e do outro também, até você deixar bem limpinha essa marcação. E agora que já fizemos todas as marcações, é a hora que a gente vai voltar para tirar as marcações. Peguei o pente número 1 de novo. Opa, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você está navegando aqui no YouTube, assistindo vídeos para se qualificar na área da barbearia? Se a tua resposta for sim, eu apareci para a pessoa correta. Eu sei muito bem como que é isso, de você estar assistindo vários vídeos aqui no YouTube para você se qualificar no fade, aprender a fazer um corte com tesoura, aprender como entregar um atendimento de qualidade para o seu cliente, porque há 9 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado da barbearia, eu aprendi muita coisa aqui no YouTube. E esse foi um dos motivos de ter criado um canal no YouTube também, onde eu compartilho meus vídeos e ajudo mais de 190 mil pessoas que estão começando na mesma realidade que eu comecei lá atrás. E se eu falar pra você que o que mudou a minha realidade na área da barbearia não foi somente assistir vídeos aqui no YouTube. O que mudou a minha realidade na área da barbearia foi outra coisa que você também pode ter acesso, como qualquer pessoa
pode ter acesso, desde que seja determinada e que esteja disposta a pagar o preço para se qualificar. Aqui abaixo no primeiro link da descrição, eu vou deixar um link para um vídeo onde eu vou te mostrar e onde eu vou te falar o que foi que eu fiz para mudar a minha realidade e o que você também pode fazer hoje para você se qualificar ainda mais nesse mercado. Clica no primeiro link da descrição que eu te espero lá. Eu vou deixar no pente 1 alto. E com o pente número 1 alto, a gente vai fazer leve texturizada em cima dessa marcação aí da 2 para 1. Na hora de tirar a marcação, rapaziada, é sempre bom você usar a lateral da máquina, beleza? Na hora que a gente faz a marcação, a gente usa mais o bico da máquina. E na hora que a gente vem tirando as marcações, a gente usa somente a lateral da máquina, somente a quina da máquina, beleza? E a mão da gente fica um pouquinho mais leve, fechou? A gente vai tirar toda essa marcação aí com o pente número 1 alto, depois a gente desce para o 1 baixo, para a gente suavizar ainda mais essa marcação. E o interessante dessa técnica aqui é que você não vai precisar de pente de disfarce. Só vai usar também, só o único pente que a gente usou aqui só foi o pente número 1 e o pente número 2. Você não vai precisar usar nenhum tipo de pente de disfarce, porque a forma que eu vou ensinar para você aqui é uma forma bem simples mesmo aí para você que está começando agora aí e não tem tanto equipamento, beleza? E com isso aí também você vai acabar ganhando tempo, porque você não vai ficar precisando trocar de pente toda hora para você estar fazendo disfarce, beleza? Então a gente vai passando aí dando pequenos toques, a gente usa mais as costas da máquina para a gente ter mais leveza. Então sempre quando a gente for tirar as marcações, é importante a gente ter essa coordenação motor para a gente não colocar a mesma força que a gente coloca na hora que está fazendo as marcações. A nossa mão fica um pouquinho mais suave, fechou? É um negócio bem simples, você vai passando aí, você já percebe que fica parecendo como se fosse uma borracha. Você passa a máquina e ela já vai suavizando a marcação. Aí agora eu desci para o pente número 1 baixo, levantei a alavanca e a gente continua usando a lateral da máquina, a mesma técnica. A única coisa que você tem que gravar é isso, na hora que você vai fazer a marcação você usa a lâmina inteira. Na hora que você vai tirar a marcação você usa somente a lateral da máquina. E pode fazer aí tranquilamente que você vai ver que vai dar super certo aí. De início você vai ter uma dificuldade, mas depois de um tempo você vai começando pegando a prática. Logo em seguida, quando suavizar essa marcação aí da 1, a gente vai descer diretamente para 0 alta. A gente já tira o pente e a gente vai usar a texturização com a 0 alta em cima dessa marcação aí da 0 para 1. Entendeu? A gente vai dando pequenos toques aí em cima da marcação aí pra gente vir suavizando, beleza? Quando a gente chega na parte da 0, rapaziada, é uma parte que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque aí se você invadir demais a parte de cima, pode fazer um buraco no cabelo do cliente aí que vai te dar muito trabalho para você estar tirando. Principalmente se você estiver começando agora. Quem está começando agora tende a ter mais dificuldade quando chega nessa parte da 0. Então é muito importante você ter muito cuidado aí quando chega esse tipo de marcação, beleza? Então a gente está usando aí a 0 alta, você percebe que a minha máquina, eu uso mais as costas da máquina, ela fica mais reta. E a gente vai usando mais a lateral da máquina. Você percebe, são movimentações leves, que a gente vai fazendo pequenos toques e a marcação já começa a ir desaparecendo. Claro que a gente não vai tirar essa marcação toda somente com a 0 alta. A gente vai usar a intermediária e depois a gente usa a 0. Aí logo em seguida, automaticamente eu desço para a intermediária. É um meio termo aí entre a 0 alta e a 0 baixa. E eu vou dando pequenos toques também usando a intermediária. Por que eu não desço diretamente com a 0? Porque certamente às vezes ficam algumas marcaçõezinhas que se você passar a 0, pode fazer uma outra marcação que pode te dar mais trabalho para você tirar. Então a intermediária é como se fosse uma segurança para não acontecer esse erro aí de você fazer uma nova marcação usando diretamente com a 0, beleza? Que a gente vai ir suavizando ainda mais essa graduação. Como é uma marcação mais raspada, que é a marcação da 0 alta para 0, eu uso essa intermediária. Quando é uma marcação mais alta, tipo da 1 para 2, eu não uso a intermediária. São raros os tipos de cabelo que eu uso a intermediária. Geralmente é o pente especial 1,5. Vai dependendo muito do tipo de cabelo, beleza? Mas geralmente cabelo assim, quando eu chego na parte da 0, eu sempre uso a intermediária da 0 antes de descer para 0, para ter essa segurança. Você percebe que com a intermediária a marcação já começa a ir desaparecendo, ó. Então a gente já consegue tirar um bom excesso usando a intermediária antes de descer para 0. Na hora que você passar na 0 baixa aí mesmo, você vai ver que você vai tirar toda a marcação sem ter nenhuma dificuldade. Então geralmente aí a maioria dos barbeiros tem dificuldade nesse esquema. Você percebeu que aí agora eu desci diretamente para 0 baixa, e aí agora a gente vai dando aqueles leves toques mesmo aí, para a gente deixar o cabelo 100% disfarçado. Aí como a parte de baixo já é zerada, eu volto repassando a máquina com a lâmina de bico na parte de baixo. E quando chega a próxima marcação aí da intermediária, eu uso somente a lateral da máquina e vou dando pequenos toques.
você percebe que eu acabo invadindo um pouquinho a mais a parte de cima, só que aí eu deixo minha mão bem mais leve, para você não invadir demais a parte de cima aí, deixar a sua mão mais pesada e fazer uma marcação. Essa lâmina é uma das mais perigosas aí, então você tem que ir com bastante cuidado. E como eu quero deixar esse disfarce bem raspado, eu vou pegar minha maquininha de acabamento e eu vou passar ela nessa parte da onde eu passei com a 0. Eu vou passar com a 0 de bico na parte de baixo e quando chega a próxima marcação da 0 eu uso somente ela de lateral para não fazer uma outra marcação. Eu gosto de usar a maquininha de acabamento por último, depois que o cabelo está disfarçado, porque aí eu não faço uma marcação com a maquininha de acabamento. E com isso aí eu ganho um pouquinho de tempo na hora que eu estou fazendo o corte de cabelo, beleza? Então você passa a maquininha de acabamento, ó, e quando chega próxima à marcação da 0, você usa somente a lateral da máquina para não fazer uma outra marcação. Meio que você vai raspando e na mesma hora, e automático você já vai tirando a marcação que quase não foi feita. Desse jeito aí a gente consegue raspar um pouquinho mais também. Se você não tiver a maquininha de acabamento, o disfarce já estava pronto, só com a máquina da 0. Se não tiver máquina de acabamento. Mas se você tiver máquina de acabamento, faz esse segmento aí que eu estou fazendo aí no degradê aí, que vai deixar o cabelo mais raspado ainda. E logo depois ainda vou passar navalha nessa parte de baixo aí. Vai ser uma técnica bem top aí para você usar a navalha. E eu acho que desse jeito que eu vou mostrar para você aqui, pode ser um pouquinho mais fácil. Mas tudo é teste, você pode testar aí, você vê se fica bacana. Se não, tem outros vídeos aqui no meu canal que eu ensino outro tipo de navalhado, que você pode estar analisando também e ver se você se adapta. E pra gente ganhar tempo, você percebeu que eu já fiz aquele alinhamento com a máquina de acabamento aqui no pé do cabelo. E agora eu já volto com a navalha aí, dando aquela ajeitada no pé do cabelo para deixar bem certinho, beleza? Eu sempre gosto de fazer o pé do cabelo e depois voltar dando algumas ajeitadas no degradê, para deixar o cabelo mais certinho. Quando a gente faz o pé do cabelo, a gente acaba vendo alguns erros que antes do pé do cabelo a gente não estava percebendo, beleza? Então é importante a gente deixar esse pé do cabelo na frente bem certinho. O pé do cabelo não tem muita dificuldade para fazer. Só você tirar o mínimo possível e depois você vai olhando pelo espelho aí para você ver se está tudo certo, ok? Se você tirar demais, você fazer um pé do cabelo muito marcado de primeira, possa ser que você erre e não vai ter como consertar. Porque se você for tentar consertar, você vai entrando em um lado, entrando no outro, quando você vai ver, você já afundou demais o pé do cabelo e a testa do cliente ficou bem grande. Então, o pé do cabelo na frente você tem que tirar o mínimo possível, só um toque mesmo, para depois você olhar no espelho e ver se está tudo certinho, aí você volta ajeitando. Como o cabelo aqui é um high fade, a gente não faz essa curva, tá vendo? Eu já estou passando a navalha aí, bem de leve, e já estou raspando tudo na costeleta aí eu estou raspando aí, porque nesse tipo de cabelo a gente não faz essa curva aí, ó, na lateral. O pé do cabelo só mostra somente essa quina que eu estou fazendo aqui agora. Aí depois que eu faço essa quina, deixa ela bem certinha, essa parte de baixo eu tiro tudo. Aí eu vou deixar esse fade mais alongado. Aí eu já vou passando a navalha desse jeito que você tá vendo aí. Eu já passei o chive no todo o cabelo. É importante você passar o chive para não irritar o cabelo do cliente. E eu tô passando bem de leve. Eu deixo minha mão mais leve, próximo da marcação da 0. Quando chega na parte de baixo, eu raspo normalmente. Entendeu? Então essa é uma técnica bacana também para você fazer uma navalhada aí. Que não tem tantas marcações como a outra técnica que eu ensino aqui no meu canal no YouTube. Que aí, como o cabelo já tá mais raspado, você passa a navalha aí agora e não vai ficar marcação também. Você vai passando mais de leve quando chega na 0 de acabamento. E na parte de baixo você pode raspar tranquilamente aí que não fica marcação nenhuma. Aí pra gente deixar esse cabelo mais bonitinho ainda, eu vou pegar aqui o lápis de olho. Vou passar um pouco do lápis aqui na parte do pezinho do cabelo no perfil. Só pra gente chamar um pouquinho mais a atenção nesse disfarce. Para não ficar tão simples, tão natural do jeito que tá. Só pra gente dar algo diferente para chamar mais atenção. É uma coisa que você vai passar para deixar bem leve. Você vai ver que aí que é o pouco que faz o muito. É um negócio bem suave, mas que faz uma diferença enorme no final. Vai dar um resultado bem mais bonito, beleza? Então é uma coisa bem leve mesmo. Isso aí não é um tipo de pigmentação forte, é só pra gente deixar o cabelo mais chamativo. Aí depois a gente pega a navalha e volta dando aquela ajeitada final para deixar o cabelo ainda mais certinho, beleza? E como eu sempre faço, aí agora é a hora que eu volto com a maquininha de corte e eu volto dando aqueles ajustes finais pra gente finalizar o corte. Então aí a gente vai fugir da regra, vai ter momentos aí que eu vou usar 0 alta, tem momentos que eu vou usar intermediária, tem momentos que eu vou usar 0. Eu vou ver onde é que tá os locais, tô olhando aí onde tem os locais que estão mais escuros e eu vou dando pequenos toques em cima dos pontos mais escuros, pra gente deixar o cabelo ainda mais disfarçado do que tá, beleza? Isso aí já é pra gente finalizar mesmo, faço com a máquina de corte
E também pego a maquininha de acabamento para tirar naquela parte ali que é mais raspada alguns tipos de marcação e deixar o fade mais limpinho ainda. Qualquer tipo de corte eu sugiro que você faça isso, mesmo corte que você divulga ou corte do dia a dia, eu já estou no costume mesmo de fazer isso. Fez o pé do cabelo, você volta dando alguns ajustes, porque quando você faz o pé do cabelo, você vai começar a perceber erros que antigamente você não perceberia, beleza? Esse é o resultado do nosso corte, ó, um corte bem limpo, corte do dia a dia aí para você estar praticando e com certeza você vai ter um resultado bacana. Se você chegou até aqui e curtiu, não se esquece, deixa o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal e eu vou entender que você está curtindo, se você está gostando do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.